E aí, pessoal, vamos continuar, hein? Estamos aqui nas nossas aulas de geografia, né, dentro da nossa unidade 3. Eu sou o professor Jefferson, a gente vai continuar nossos estudos aqui sobre o planeta Terra, sobre as dinâmicas aí do mundo, da sociedade, né? Aula de geografia, claro, né? Gente, essa agora é a aula de número 27, o objeto de conhecimento é transformações do espaço na sociedade urbana e industrial na América Latina. Então a gente vai verificar nessa aula, pessoal, coisas sobre as cidades. A gente vai entender um pouco a importância aí da urbanização para as cidades e, consequentemente, alguns problemas relacionados a isso, porque a cidade cresce, fica grandona, né? A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce, como já diria Chico Science. Vamos lá então, depois desse momento cultural, vamos para a nossa aula desse momento. A cidade não para, a cidade só cresce. O de cima sobe e o de baixo desce. Né? Simples assim, Chico Science resumiu a situação da urbanização na América Latina. Muito bem, pessoal, se desse para resumir a aula, é basicamente essa, né? Brincadeiras à parte, a verdade é que quando uma cidade, olha só essa paisagem aqui, um monte de prédio, um monte de casa, a gente quase não vê árvore numa paisagem aí como essa que vocês estão vendo. E essa tem sido a realidade de praticamente todas as grandes cidades do mundo todo, não necessariamente do Brasil, não necessariamente da América Latina. Isso aqui, pessoal, muito provavelmente era floresta, né? Era áreas abertas, naturais, e que com o passar do tempo foi simplesmente tira a árvore daqui, vamos construir uma casa, desaba a casa, vamos botar uma casa maior. Destrói essa casa maior aqui, bora botar um prédio, e assim sucessivamente, né? Essa eterna competição de quem vai fazer um prédio maior, né? De quem vai fazer a coisa maior, né? Sempre aí essa busca dentro das grandes cidades urbanizadas. Nessa aula, pessoal, a gente vai entender, então, como é que funciona como é que está a coisa da urbanização nas cidades, nas grandes cidades da América Latina, principalmente, né? Porque a urbanização ocorreu no mundo todo. E a gente vai verificar alguns problemas relacionados a isso. Tá bom, pessoal? Vamos começar, então, verificando o termo, claro, né? Quando a gente fala de urbanização, a gente está falando exatamente dessa mudança que a gente falou agora há pouco. A transformação de espaços naturais e rurais em espaços urbanos. O que aconteceu? Nessa imagem aí, esse rio que está passando aí, né, que está passando nessa imagem aí, ele era o rio e uma floresta ao redor. E aí, com o passar do tempo, houve a necessidade de tirar a floresta que tinha aí. E depois houve a necessidade de fazer a ponte que está aparecendo aí, né? Então essa ponte cruza esse rio, né? Tem pessoas que circulam por essas áreas de um lado para outro, e isso acabou modificando a paisagem, modificando as características do dia a dia das pessoas, e isso acabou fazendo com que ocorresse o que a gente chama de êxodo rural. Vocês já devem ter estudado isso também, né? Que é quando as pessoas saem de áreas de campo e vão morar em áreas de cidade. Vale também, tanto pessoas que saem do interior de um estado para a capital, mas também vale quando uma pessoa sai de uma comunidade do interior e vai para a sede desse município, mesmo sendo interior, né, desse estado. A lógica é a mesma, né? Quando você tem ali essa mudança de uma pessoa que vive numa comunidade rural, numa área rural, e vai viver numa área de cidade, uma área de cidade urbanizada, né? De cidade ali toda modificada. Beleza, pessoal? Então, um dos fatores que fazem aí as pessoas saírem do lugar onde elas estão, por exemplo, envolve aí a mecanização do campo, né? Menor necessidade de mão de obra rural, os adultos, né? As pessoas que trabalham, na maioria dos casos, né? Elas acabam saindo do lugar onde elas estão, indo para a cidade, porque lá onde elas estão não consegue, né? Não consegue ali trabalhar, produzir certinho, ter uma renda ali adequada, então acaba saindo dali. Isso tem acontecido bastante ao longo da história da humanidade, não necessariamente no Brasil, né? Não necessariamente na região norte, né? Isso tem sido muito comum ao longo da história. A mudança, pessoal, a gente vai ver agora aqui essa animação que mostra exatamente
todo esse processo, né, de mudança que a gente vai ver agora. Olha só aí como é, né? A gente tem ali uma floresta e aí do nada uma estrada, uma casa, bota ali, começam a ter as primeiras moradias e aquela floresta ali, outras moradias vão aparecendo até aquela área ali se tornar cada vez mais modificada. A gente quase não vê mais áreas verdes numa paisagem como essa. Olha só, já está totalmente, né, urbanizada, totalmente modificada. É exatamente essa a dinâmica que foi acontecendo ao longo do tempo em todas as grandes cidades do mundo, né? Era uma coisa que era natural, essa cidade ela vai crescendo cada vez mais, consequentemente é porque tem muitas pessoas vivendo nessas áreas aqui. O que antes era uma pequena vizinhança, uma pequena comunidade, foi se modificando com a quantidade de casas, com os prédios que vão aparecendo, com a rede de energia elétrica, de água, de esgoto, com os automóveis. Então isso vai tornando aquela cidade cada vez mais urbanizada. Essa que é a tendência que acontece ali em todo o mundo, né? Uma cidade, mesmo sendo uma cidade de interior de algum estado, essa cidade ela pode crescer tanto e se torna aí uma grande cidade, mesmo não sendo a capital, né? Existem vários exemplos ao longo da América Latina, do mundo todo, de cidades que não são as capitais dos países, ou mesmo dos estados, mas elas são cidades que crescem bastante, né? Em São Paulo tem vários exemplos ali. O estado de São Paulo tem a capital, que é a cidade de São Paulo, e tem várias outras cidades ali que são grandíssimas cidades, né? Ao redor ali, principalmente da região metropolitana de São Paulo, né? A realidade para o estado do Amazonas, né, que é de onde essa aula está sendo transmitida, a gente tem o caso de Manaus, que é a capital do Amazonas, mas tem outras cidades que tiveram já algum tipo de crescimento. Parintins, Coari, Itacoatiara, né, uma cidade muito bonita para mim, né? Então tem toda essa situação, né, de cidades que têm praticamente tudo que uma grande cidade tem, porque ela também se urbanizou. Então essa que é a característica ali dentro das grandes cidades. Então, quando a gente fala de América Latina ou de América do Sul, a lógica que a gente viu aqui nessa pequena animação é a mesma, né? A gente vai ver na próxima tela aí. Quando a gente fala de urbanização, né, nesses países vizinhos nossos, Brasil, Colômbia, Argentina e etc., América do Sul, né, gente? Então a gente observa que a urbanização ela é mais recente do que nos países ricos, nos países desenvolvidos, né? Maior parte dos países sul-americanos, mesmo assim, né, mesmo tendo acontecido depois, essas cidades dos países da América do Sul, da América Latina de maneira geral, essa urbanização acabou acontecendo de maneira muito rápida, muito acelerada. É por isso que hoje em dia a gente vê que a grande maioria das pessoas, na maioria, né, dos casos, está vivendo nas cidades, em áreas urbanizadas e não no campo. Né? Taxas de urbanização que são superiores a 60%. Então a gente ainda tem uma quantidade de pessoas ali, com algumas exceções, né, de países que tem a maioria das pessoas já está vivendo em áreas de cidade como essa que a gente está vendo aí na tela. Né? Geralmente as grandes capitais, grandes cidades dos países acabam atraindo muitas pessoas. Quando a gente fala na próxima tela, a gente vai ver esse mapa, inclusive, que mostra claramente para a gente aí que existe uma grande concentração populacional nas áreas metropolitanas. Quando a gente fala de concentração populacional, significa que tem muita gente concentrada, tem muita gente vivendo nessas áreas ali das principais cidades da América do Sul. Vamos dar uma olhada aqui no território brasileiro primeiro. Essa nossa legenda aqui, ó, ela está mostrando as cores, né, dessas áreas que são de megacidades, as áreas que são de grandes cidades, cidades médias, como é o caso aqui de Manaus, né? E ao mesmo tempo a gente tem esses círculos, né? Como está dizendo aí na legenda do mapa. Quanto maior o círculo, significa que tem mais pessoas vivendo, né? Olha esses círculos grandões aí que representam 20 milhões de pessoas vivendo nessas áreas aqui, né? Representa a área de São Paulo, Rio de Janeiro, a megalópole, que tem ali a junção de várias cidades grandes ao redor. Então essa parte do Brasil aqui concentra uma quantidade de pessoas muito grande. Quando a gente olha aqui a área de Montevidéu, de Buenos Aires, né, na Argentina, no Uruguai e na Argentina, né, a gente tem ali uma concentração de pessoas muito grande.
todo o litoral brasileiro, onde ficam as capitais do Brasil, as capitais dos estados do Nordeste brasileiro, também com uma concentração muito grande. Aqui do outro lado, a gente tem também, né, nessas áreas aqui da Colômbia, da Venezuela, no Peru, na área onde fica o Chile, né, desse lado do Oceano Pacífico, onde fica o Oceano Pacífico, se concentra uma quantidade muito grande de pessoas e também de cidades que cresceram bastante. Lembrando sempre, viu, pessoal, a quantidade de pessoas que se urbanizaram aqui, no território dos países da América do Sul, né, para gerar paisagens como essa, que quando a gente compara com os Estados Unidos, com a Europa Ocidental, Europa Oriental também, né, com o Japão, essa galera, esses países aí, eles começaram esse processo primeiro, né? Só que aqui na América do Sul tem uma característica interessante. Os países daqui se urbanizaram depois, só que se urbanizaram muito rápido, né? Só que se urbanizou de maneira assim muito bagunçada, de certa forma. Por isso que vão dar aqueles problemas que a gente vai ver daqui a pouco. Mas por enquanto a gente vai ver aí na próxima tela, né? Mais algumas informações na próxima tela. A gente vai ver ali que a urbanização da América Latina foi tardia. Tanto a urbanização quanto a industrialização, como a gente falou também aqui nas nossas aulas, né? Quando a gente compara com a Europa e com os Estados Unidos. Então a gente tem ali uma que está diretamente ligada, né? A questão das indústrias com a urbanização. Vocês lembram? A gente falou sobre isso, né? Para uma indústria poder estar numa cidade, ela tem que ter todo um conjunto de fatores, não é mesmo? Então isso aconteceu no Brasil e nos países da América Latina. Os países foram se industrializando, né, ao longo do tempo e as pessoas foram se atraindo, né, para irem morar perto das fábricas. A gente está até vendo aí a imagem de uma fábrica lá do começo do século XX, aqui na primeira metade do século aqui no Brasil, né, lá em São Paulo. Então a gente tem ali essa mudança que acontece com as pessoas querendo viver nessas áreas. E isso, pessoal, gerou esse tipo de consequência que a gente vai ver agora aqui, né? A gente vai mostrar para vocês agora algumas porcentagens nas taxas de urbanização de determinados pontos aí do mundo. Olha como era lá em 1960, a gente vai ver esses dados aparecendo aí, né? Sem parar, né? 1960 a gente tem o Reino Unido com 88% de urbanização, a Alemanha com 76%, os Estados Unidos 70% urbanizado, né? O Brasil, para você ver a diferença, Brasil 45% só e América Latina com 40%. Perceberam a diferença? Lá em 1960 era tudo muito diferente. Quando a gente vem para 2014, olha a diferença. Os países da América Latina com 80% de urbanização, de maioria, e o mundo com 54%. Existe uma projeção de que em 2050 a América Latina se expanda ainda mais, quase 90% da população vivendo nas cidades, enquanto o mundo vai estar ali ainda caminhando, né? Com 66%. Porque aqui nessa média do mundo, está pegando o Sudeste Asiático, está pegando a África, está pegando a América Latina também, né? Que ainda tem alguma parte, as áreas mais pobres que ainda são mais rurais, né? Então por isso que a média fica tão baixa quando a gente pega todo o mundo, todo o planeta. Mas quando a gente pega a América Latina, os índices tendem a ser cada vez maiores. Nessa próxima tela a gente vai ver esse gráfico aí que mostra a relação entre pessoas que vivem no campo e pessoas que vivem na cidade. Quando a gente pega todos os países da América Latina, né, a gente tem ali, desde o México até o final ali da América do Sul, cerca de 652 milhões de pessoas, 80% no ano de 2018 vivendo nas cidades, em área urbana, enquanto a gente tem quase 20% vivendo aqui em área rural. Então é um índice que mostra claramente que a grande maioria das pessoas está vivendo em áreas de cidade. Então é uma realidade de muitos países daqui da região da América Latina. Vamos dar uma olhada nesse outro gráfico também, que mostra ali a divisão por sub-regiões, né? Quando a gente vê aqui a área do Caribe, por exemplo, tem cerca de 44 milhões de pessoas, a gente tem ali uma quantidade pequena, mas ainda assim a maioria de pessoas vive nas cidades, 31 milhões urbano e 13% rural. Olha aqui a diferença do América Central e México, né? É muito mais gente, a proporção é muito maior
entre urbano e rural. E na América do Sul, que é a maioria, né, pega Brasil, principalmente Argentina e tudo mais, a proporção é muito maior, a diferença, né? Cerca de 360 milhões de pessoas vivendo na área urbana e cerca de 68%, ou 68 milhões de pessoas vivendo em área rural. Então, a proporção de gente vivendo em áreas urbanas é muito grande em comparação ali, a diferença é muito grande em comparação com pessoas que vivem no campo. Essa é uma realidade dos países da América Latina. A gente vai ver nessa próxima tela um mapa com algumas cidades, que só as cidades em si, elas já têm ali regiões metropolitanas ali que concentram uma quantidade gigantesca de pessoas. Lembra que a gente falou aqui a área de Buenos Aires, né? Toda essa área aqui também é uma área onde tem uma quantidade muito grande de pessoas. São Paulo, Rio de Janeiro, que são grandes metrópoles do Brasil. Inclusive, elas duas juntas formam o que a gente chama de megalópole, né? Que é uma junção ali de cidades que cresceram muito. A gente tem Bogotá, né? A Colômbia também é uma área que concentra muitas pessoas. A própria cidade do México, que fica colada lá nos Estados Unidos, também é uma cidade que cresceu bastante, né? Lima, no Peru, também são áreas ali que concentram muitas pessoas. Esse mapa que a gente vai ver, inclusive, pessoal, ele traz ali, né, a chamada densidade demográfica. A gente vai ver agora esse mapa na próxima tela, né, que traz aí exatamente essa característica. Quando a gente tem mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado, a gente vê que, novamente, essa área aqui, né, do litoral do Brasil, aqui do outro lado, onde fica o Oceano Pacífico também e o Caribe, né, é onde a maioria das pessoas está se concentrando. Geralmente, né, em áreas próximas aos oceanos, a gente tem a questão da Cidade do México, que ela fica toda conectada ao oceano, praticamente, né? As ilhas também aqui, onde fica Cuba e etc., concentram uma quantidade de pessoas vivendo ao mesmo tempo, que é muito grande. Então, pessoal, uma característica da América Latina é a quantidade de pessoas muito concentradas ali nas grandes cidades. Então, gente, diferente dos países ricos que foram crescendo de maneira, assim, de certa forma ordenada, né, com uma organização, uma qualidade de vida muito grande, a América Latina tem essa característica de que entrou na coisa do dinheiro, das fábricas, da industrialização, da urbanização, paisagens como essa muito comuns, só que foi tão rápido e atraiu tanta gente para morar nas cidades que isso acabou prejudicando a própria qualidade de vida nessas cidades. Ora, uma coisa é uma prefeitura gerenciar uma cidade com 100 mil pessoas morando ali ao mesmo tempo, dependendo do tamanho, tem ali uma certa dificuldade. Outra coisa é um prefeito gerir uma cidade que tem 2 milhões de habitantes ao mesmo tempo, por exemplo, né? Então tem toda uma dificuldade nesse sentido de atender aquela população. Os problemas vão ficar muito evidentes. Então, nas cidades da América Latina ocorrem problemas como esses que a gente vai ver agora nessa próxima tela. Um deles, claro, é a pobreza. Não vai ter situação para atender todo mundo. Então, vai ter camada da população que não vai ter a renda familiar suficiente para atender às suas necessidades básicas, necessidade de sobrevivência. Então, paisagens como essa e situações como essa que a gente está vendo aí, são muito comuns. Olha aí, ó, na próxima tela a gente vê esse dado aí, né? Cerca de 24% da população que mora nas cidades urbanizadas vive abaixo da linha da pobreza. Tem gente pobre, mendigando, né? A cidade toda bonitona, asfaltada, carro de última geração, comércio ali no fundo, mas tem uma pessoa que não está podendo acessar nada disso, porque ela não tem dinheiro, né? É basicamente isso que existe, né, no mundo ali onde a desigualdade é muito grande, né? Que é característica das cidades da América Latina, não só do Brasil. Outro problema que a gente vai ver na próxima tela ali é o problema de saneamento básico, em que é incompleto ou que é insuficiente. É quando não acontece, né, por parte da estrutura daquela cidade, não dá para atender toda a população. Não consegue atender rede de abastecimento de água, de esgoto, de coleta de lixo, de limpeza urbana. Isso acaba gerando paisagens como essa aí que está aparecendo na tela, né, quando o esgoto da casa de alguém cai direto no rio, né, ou quando se acumula muito lixo na rua, né, e aí não tem o controle adequado ali daquela coleta, a coleta não é feita de maneira correta, né?
até mesmo quando não tem, né, sistema de encanamento correto ali, tem que carregar água, sabe lá de onde, às vezes a água com uma qualidade mais ou menos, né? Então na próxima tela a gente vai ver esse dado aí, ó, mais de 106 milhões de latino-americanos ainda carecem de saneamento básico adequado. A América Latina é uma das áreas mais pobres do mundo, né, ainda, junto com o Sudeste Asiático, junto com a África, junto com o Oriente Médio, ainda tem áreas que têm uma qualidade de vida muito baixa, né? A gente tem esses problemas aí relacionados a isso. E ao mesmo tempo, tem alguns países dessas áreas aí do mundo que são muito ricos, que têm muito dinheiro. E mesmo assim, ainda existe população que não acessa essa riqueza simplesmente porque não tem dinheiro, né? Então quem não tem dinheiro não participa desse grande mundo globalizado aí, moderno que a gente vive, né? Vamos verificar outra situação agora nessa tela, que é a questão da mobilidade urbana deficiente, né? A gente sabe que com o crescimento das cidades ocorre esse interesse das pessoas para morarem nessas áreas e, consequentemente, o estilo urbano de vida das pessoas acaba gerando cenas como essa que a gente está vendo aí da cidade do México, mas poderia ser qualquer cidade, né? Quando você tem os congestionamentos causados pelo grande número de carros, de veículos nas vias urbanas ali, né? A gente tem então na próxima tela, a gente vai ver outra informação com relação ali à mobilidade urbana, quando ocorre situações como essa aqui, né, de carros enfileirados no período ali, né, da saída de todo mundo do trabalho, né? Então todo mundo ao mesmo tempo saindo ou indo para o trabalho, né? Situações ali que impedem completamente, né, a rotina das pessoas, que elas demoram muito mais para chegar. Tudo isso devido ao quê? Devido à grande quantidade de veículos nas ruas, devido a um planejamento que às vezes não consegue desaguar esse trânsito ali, às vezes está faltando umas avenidas a mais ali naquelas áreas para poder as pessoas circularem ali, tentar circular de maneira mais rápida. Então todos esses são problemas bem característicos mesmo de cidades ali com problemas de planejamento, né? Cresce, vende para todo mundo trabalhando, todo mundo comprando carro, etc. E aí fica desorganizado, né? Em cidades que cresceram de maneira muito acelerada. A gente vai ver apenas na tela aqui, exatamente essa mesma tela aqui, exatamente com relação a esse impedimento, né? Muitas pessoas usam transporte coletivo, ônibus e tal, isso acaba prejudicando o deslocamento, né? Prejudicando a população que depende do transporte de maneira geral, né? Então cenas como essa aí são muito comuns, né? Em grandes cidades ali que tem esse tipo de problema urbano, né? Esse tipo de problema de mobilidade. Outra situação que está diretamente relacionada à questão da pobreza, da desigualdade, é a questão do desemprego, né? Do trabalho informal. O que é o desemprego, gente? Quando uma pessoa que pode trabalhar, que consegue trabalhar, não consegue ser contratada por nenhum lugar, né? E a gente tem problemas de desemprego na população adulta e também entre a população jovem, né? Entre de 15 a 29 anos, a gente tem ali dados de 2016 que tem uma grande quantidade de pessoas jovens que não estão trabalhando. Então, 16% é muita coisa, é muita gente. São milhões de pessoas ali desempregadas e são jovens que têm toda a vida pela frente e mesmo assim não conseguem, por exemplo, iniciar a carreira. Então esse que é um grande problema também das grandes cidades, né? Projetos ali para acolher essas pessoas que estão iniciando a vida, que ainda nem sabem direito o que vão fazer, né? Preparação e tudo mais. E isso acaba levando muitas pessoas, como a gente vai ver na próxima tela, isso acaba levando muitas pessoas à questão do trabalho informal, né? Olha aí essa imagem na tela. Sabe o que está acontecendo aí? Essa é uma fila, né, de pessoas para procurar emprego, né? Nas cidades brasileiras, por exemplo, existem alguns departamentos ali, né, alguns setores onde as empresas elas fornecem vagas de emprego. Então as pessoas que são desempregadas, elas vão para aquelas áreas, né? Elas se encaminham para esses departamentos, para esses lugares, né? E elas vão pegar essa fila mesmo e torcer para que exista alguma possibilidade de emprego em qualquer área, né? Atendente, serviço, comércio, alguns empregos mais técnicos, enfim, né? Então a questão dos departamentos ali de emprego nas cidades também acaba atraindo muitas pessoas que não têm esse acesso aí. Mas nem todo mundo que está nessa fila consegue emprego, né? Como a gente está vendo aí apenas na tela.
Nem todo mundo aí consegue emprego. Então qual é a saída? Ir para a questão do trabalho informal, né? O trabalho informal é o quê, pessoal? É quando você consegue fazer, é quando um adulto, né, consegue fazer uma atividade que está gerando alguma renda, mas o trabalhador não tem nenhum contrato com a empresa, ele não tem nenhum benefício de emprego, no caso do Brasil, né, que tem vários direitos trabalhistas garantidos na lei, né? Quando a pessoa trabalha de maneira informal, ela não tem esses direitos, né? Férias, 13º, licença saúde, licença maternidade, aposentadoria, INSS, enfim. É a situação específica do Brasil. Mas o trabalho informal ele existe em todas as cidades da América Latina, né? Pessoas que não conseguem ser contratadas de maneira formal e vão trabalhar, sei lá, vendendo qualquer coisa na rua, fazendo serviço ali, algum serviço qualquer, né? Sem necessariamente ser contratado por aquelas pessoas. Então a gente tem ali essa necessidade, é uma característica de países, de cidades, onde a desigualdade, a falta de emprego, a qualidade de vida está muito ruim. Pessoas que trabalham de maneira informal, geralmente, como se fosse uma dica, né, dos problemas que essa cidade pode estar enfrentando. Hein? E isso pode acabar prejudicando e levando pessoas ao trabalho informal para poder sobreviver, para poder, né, ter comida, ter alimento e poder sobreviver, né, de maneira geral, nas grandes cidades. E isso acaba prejudicando até mesmo pessoas que acabam se juntando à questão da criminalidade. Criminalidade pessoas que estão ali, né, que cometem crimes, que fazem parte de grupos criminosos. Essas pessoas só estão ali porque de alguma forma, né, não apareceu ali para elas ali, elas não conseguem, então vão fazer o que dá, né? Dá o que dá para fazer ali, né? O cara está me dando dinheiro para fazer um negócio, para entregar um negócio ali para o outro cara ali, ou para circular com o negócio, ou para defender ele ali de alguma forma, né? Ou para fazer um servicinho ali qualquer, né? Então o cara está me dando dinheiro, é óbvio que eu vou fazer, né? Se o Estado não está me dando essa oportunidade aí, então o jeito é fazer do jeito que dá. As pessoas querem sobreviver. A grande realidade é que as pessoas não querem morrer, né? Então isso acaba levando as pessoas a fazer coisa errada por aí. Em uma cidade onde tem esse tipo de problema, né? Onde a cidade não está atendendo essa população, né? Pelo menos a grande maioria, situações como essa acabam sendo muito comuns, né? Gente que são recolhidas ali, né? E enquanto as pessoas ali acham que o ideal é prender mesmo todo mundo, manda prender todo mundo e pronto, né? Às vezes não é necessariamente uma questão de caráter, né? Claro que criminalidade tem a ver com caráter, sim. Bom, pessoal, vamos continuar agora. A gente vai voltar agora com a nossa Cunhantã, não é mesmo? Ela tá aí, né? Tá vindo aí, ó, para trazer aí mais informações pra gente, né, minha querida? Vamos verificar novas informações relacionadas aí ao trabalho, à situação nas grandes cidades, né? O que você trouxe aí pra gente, Cunhantã? É contigo. Oi, gente! Essa aula mostra muitas coisas que os países aqui pertinho da gente também passam, né? E outra coisa que ainda tem muito a ver com a gente é sobre o trabalho das pessoas. A economia na América Latina ficou mais complicada. As máquinas estão fazendo mais trabalhos no campo e nas fábricas, e isso aumentou o setor de comércio e serviços, que a gente chama de setor terciário da economia. Hoje, a maioria das pessoas nas cidades trabalha nesses lugares. Mas esse crescimento foi tão grande que tem gente demais trabalhando nessas áreas. Quando tem muita gente procurando emprego, mas com pouca qualificação, o setor de comércio e serviços fica ainda mais cheio. Mas não tem lugar para todo mundo, então muita gente acaba ficando desempregada ou tendo que trabalhar de maneira informal, ou seja, de qualquer forma. Esses trabalhos são geralmente precários. Isso quer dizer que são empregos de baixa qualidade e que pagam bem pouco. Muitos trabalhadores não têm contrato, proteção social ou direitos trabalhistas garantidos. Em alguns casos, as condições de trabalho são tão ruins que se parecem com a escravidão. Já pensou como deve ser horrível viver assim? Muitas pessoas que trabalham nos países da América Latina acabam passando por esses problemas. E mesmo com a ajuda dos governos e das grandes organizações para melhorar essa situação, ainda tem muito a ser feito para garantir empregos melhores e mais justos para todo mundo. E vamos torcer para que isso aconteça logo, não é mesmo? Tchau, pessoal! O quanto antes, Cunhantã, é isso aí mesmo, né? A busca é sempre de melhorar a situação das cidades aí de maneira geral.